Atenção, 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 você que me segue aqui no YouTube, atenção, atenção. Estou tentando chamar a sua atenção para falar a respeito do sermão que você vai assistir. A mensagem que se segue é algo, para mim, especialmente espiritual. Deus precisa, de alguma maneira, tocar o seu coração para dizer o quanto Ele te ama e o quanto Ele quer que você tenha vida e vida em abundância. Infelizmente, a maioria dos cristãos imagina que a vida abundante de Cristo será apenas na eternidade. Mas Deus tem muito mais para você do que isso. Deus não se alegra na tua dor. Deus não é um Deus que se alegra no sofrimento humano. Pelo contrário, Ele veio para que em algum determinado momento não exista mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque esse não é o plano original de Deus. E Deus sofre com as tuas lágrimas, com a tua depressão, com a tua tristeza, a tua angústia, a tua insegurança e o teu medo. E Ele quer reverter o quadro da sua vida hoje, agora. Deus quer uma vida abundante na eternidade, sem dúvida nenhuma, mas Ele também quer ver você feliz aqui nessa terra. E a mensagem que você vai assistir, ela foi gravada no Espaço Novo Tempo em Jacksonville, e ela traz a essência de um amor perseguidor, um amor que vai atrás, um amor que se importa, sim, com detalhes da sua vida, que se importa com a tua existência. Um Deus que quer ver você tendo coragem, alegria, felicidade, conforto. Quando que poderíamos imaginar um Deus da eternidade, um Deus que pode todas as coisas, preocupado com a densidade da espuma do nosso colchão? Será que essas pequenas coisas da vida, que são bem importantes para nós, têm relevância para Deus? Será que Deus está atento à sua próxima conta de luz? Será que Deus sabe das sombras que passam agora dentro do seu coração? Assista a mensagem. Eu tenho a impressão de que é um recado da eternidade para você viver melhor na sua vida presente. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que você esteja bem pertinho de Jesus. E eu espero que essa mensagem fale diretamente ao seu coração. Um grande abraço e um bom sermão para você. Muito bem, bom dia a todos. Que bom que você pôde estar conosco aqui no Espaço Novo Tempo de Jacksonville. Que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família. Quero cumprimentar também a todos os nossos amigos que estão nas redes sociais, acompanhando a nossa igreja virtual, que sempre nos acompanha, que sempre compartilha, que sempre divulga. E muita gente, eu estava fazendo uma transmissão do louvor ali no Instagram, e aí alguém pergunta, mas de onde é? E aí o próprio povo já começa, de Jacksonville, então o pessoal já sabe onde é Jacksonville. Nós estamos aí a 2h30 mais ou menos de Orlando, um pouco mais para cima. E você que vem visitar Orlando de férias, você pode no sábado pela manhã vir para Jacksonville, porque via de regra nós temos almoço todo sábado aqui. Hoje, por exemplo, vai ter almoço. Cadê a Miva? Já foi embora. Toda vez que eu falo da Miva, ela se empirulita. Mas é que ela é coordenadora do Ministério da Amizade para esse ano. E nós estamos felizes porque sempre podemos nos confraternizar também comendo. Porque comer é muito bom, né, gente? Comer é muito bom. E quando a gente fala que comer é muito bom, o pessoal já dá uma risadinha assim, né? Que depende do quê? Mas comer é muito bom. Eu não sei qual é o seu prato predileto, mas é muito bom quando é servido algo que a gente gosta, né? É ruim quando servem alguma coisa que a gente não gosta, mas quando a gente gosta é muito bom.
Tem uma frase, um pensamento que diz assim: quando o amor não estiver mais sendo servido, levante-se e retire-se. O amor, ele precisa ser servido em todos os momentos. Se o amor não está sendo servido, e o amor ele pode ser apresentado através do respeito, da consideração, do carinho, do bom senso. Se o amor não está sendo servido, ali não é um lugar para você estar. Você não deve aceitar menos do que isso. Aliás, eu acho que a gente precisa, e a mensagem de hoje, eu acho que em certo sentido é uma continuação da mensagem do sábado passado. Se você perdeu a mensagem do sábado passado, já está no YouTube. Eu acho que a gente precisa repensar muitas coisas sobre a gente, sobre como a gente pensa e sobre aquilo que Deus pensa para a gente. E às vezes a gente vai estabelecendo alguns conceitos que vão passando para a gente e a gente vai aceitando como verdade, mas a gente nunca parou para pensar se aquilo é verdade ou não é verdade. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar na história da fé racional. Não, a minha fé é racional. Você está querendo dizer o seguinte: tem uma fé que é ignorante. E eu, como sou uma pessoa culta, eu sou uma pessoa inteligente, a minha fé é uma fé racional. Isso mais ou menos qualifica você como alguém superior a algum outro tipo de pessoa que na sua mente tem uma fé irracional. Então a minha fé é racional. Só que essa expressão fé racional, ela não é bíblica, e eu arrisco dizer que ela flerta muito com a incompatibilidade. Eu sei que você está querendo dizer que a sua fé ela é baseada em evidências, que a sua fé ela é baseada em sinais. Você está querendo dizer, quando você diz que tem uma fé racional, que é diferente você acreditar em Jesus do que você acreditar em mula sem cabeça, em Saci Pererê. É isso que você está querendo dizer, e eu também. Porém, os sinais, eles são distintos, e a fé, ela também, embora possa ter a sua pitada de lógica, é só isso, é só uma pitada, porque a fé é uma coisa muito diferente da sabedoria ou da lógica humana. Quando a gente fala a respeito de sinais, né? Por exemplo, Deus deu um sinal para Noé, por exemplo. Um lindo sinal. Ele falou assim: olha, para lembrar você, Noé, de que eu nunca mais vou criar esse caos e destruir a terra com água, eu vou colocar um sinal lindo no céu. Toda vez que chover e aparecer esse sinal aqui, você vai lembrar da minha aliança contigo. É um sinal para ele poder acreditar, para ele poder desenvolver. E a gente está estudando, o Paulo aqui, o diretor da Escola Sabatina, a gente está estudando aqui Gênesis, e a gente vê esse sinal em Noé. Depois a gente veio para Abraão. Eu acho que Abraão estava pensando, Paulo estava pensando assim, né? Aí Abraão chega e fala assim, ó, para Noé o Senhor deu esse sinal no céu maravilhoso e tal, e qual é o sinal que você vai dar para mim? Aí Deus diz assim: vai ter um sinal para você, Abraão. E qual vai ser? Falei assim: a circuncisão vai ser para você. Aos 90 anos você vai ser circuncidado. É esse o sinal. Eu acho que Abraão pensou assim: acho melhor não ter pedido sinal nenhum do que receber esse sinal. É esse o sinal? A fé, ela, em alguns momentos, ela tem as suas evidências, mas em muitos momentos ela foge completamente da racionalidade. Aliás, 2 Coríntios 5,7 é o primeiro verso que eu quero apresentar para você. 2 Coríntios 5,7. Se você tem sua Bíblia, 2 Coríntios 5, verso 7, diz aqui o seguinte, 2 Coríntios 5, 7 diz assim: porque vivemos por fé e não por vista, ou não pelo que vemos. Nós vivemos por fé.
Ele está dizendo, não é por evidência do que você vê. Deus nos chama para vivermos um outro tipo de lógica, que não tem a ver com a lógica do mundo, que não tem a ver com a sabedoria do mundo. A Bíblia diz que é uma espécie de loucura, porque as coisas do Espírito se discernem pelo Espírito, e como o mundo não é espiritual, o mundo não consegue entender as coisas da fé. Ou você vai me dizer que existe sentido em uma roupa não envelhecer por 40 anos? Que tipo de fé racional é essa? Que tipo de fé é essa que você começa a gritar para muro cair? Que tipo de fé é essa racional que Deus diz assim para Pedro, Pedro, é o seguinte, vai lá, pesca um peixe, porque tem o valor do imposto para pagar para César, está dentro do peixe. Que racionalidade se encontra nisso? Fé é você acreditar no que você não vê. Nós andamos pela fé e não pelo que se vê. O nosso problema é que a gente só acredita no que vê. E como a gente só acredita no que vê, a gente não consegue andar pela fé. E a Bíblia diz que a única forma que você tem para agradar a Deus é fé. E se a única forma que eu tenho para agradar a Deus é fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé não é pela lógica, não é pelas coisas que eu vejo, eu preciso entender que Deus está te chamando para viver uma vida diferente da qual você viveu até hoje. Eu não sei se você percebeu, mas há um contraste quando Jesus Cristo disse assim, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Você consegue perceber aqui, né? Um tem um objetivo, roubar, matar e destruir. E Jesus Cristo disse, não, o meu propósito é outro. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Vida transbordante. E o que é uma vida que transborda? É mais ou menos como você pegar uma garrafa de refrigerante de 2 litros e pegar um copo que cabe 500 ml e você derrubar todo o líquido da garrafa num copo. Ela vai encher, ela vai começar a transbordar, ela vai começar a transbordar, porque não cabe mais. Jesus está dizendo assim, o que eu tenho para você é algo que transborda a tua capacidade de receber. Eu tenho muito mais bênção para dar para você do que você em capacidade de receber a bênção. Você não pode se esquecer, e isso não é uma mensagem pentecostal, mas eu digo para você de uma maneira muito clara, Jesus, quando ele resolve dar uma terra para o seu povo, ele escolhe a melhor terra que existia. Deus poderia pegar e falar assim, eu vou dar para vocês aqui um cantinho, eu vou dar para vocês aqui um lugarzinho aqui no meio do deserto, e aí eu vou dar a técnica para vocês resolverem que não. Ele disse assim, eu vou colocar vocês numa terra onde mana leite e mel. Deus, ele diz assim, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, são pensamentos maiores do que os seus. Quando Jesus Cristo vem e diz assim, eu quero que vocês tenham vida e vida em abundância, ele não se referia apenas à eternidade, ele se refere à nossa vida, mas nós fomos ensinados, depende da sua tradição religiosa, ou você foi ensinado de que essa vida abundante é só aqui na terra, ou você foi ensinado que essa vida abundante é só na eternidade. E aí o problema teológico está no tempo. Todo mundo concorda que a vida é abundante. Pela tradição de alguns, essa vida abundante já é aqui na terra, e para outros é só na eternidade.
a minha percepção é que as duas coisas estão certas e que uma não exclui a outra. Deus, Ele projeta para os seus filhos coisas boas, porque Jesus Cristo veio a essa terra e Ele disse assim: olha, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas, bons presentes aos filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai Celestial. Você não pode imaginar, sei lá, o Isaac pedindo um tênis para o pai dele, e aí o Marco chega para ele e dá uma casca de banana. Diz assim: não, amarra aí no pé e vai com essa casca de banana. Mas pai, eu preciso de um tênis, na escola todo mundo usa tênis. Mas você vai de casca de banana. Não faz sentido ele fazer isso com ninguém, muito menos com o filho. E aí Jesus Cristo diz assim: vocês dão bons presentes, eu não vou dar bom presente para você. E quando Jesus estava falando de boas dádivas para os filhos, ele está falando de coisa material. Por que Deus não pode dar coisas boas aos seus filhos? Por que Ele não pode dar a você mais do que você imaginou? Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é o que nós pensamos. Por isso que eu disse que, em certo sentido, essa mensagem é uma continuidade da mensagem anterior, porque a gente aprendeu assim: o teu bisavô não teve nada, o teu avô não teve nada, o teu pai não teve nada, então você não vai ter nada mesmo. Porque é isso que você aprendeu, porque o diabo mentiu para você. O diabo mentiu para você dizendo assim: olha, você não precisa e nem deve sonhar com nada aqui nessa terra. Aqui deixa eu esmagar você, fica aí sonhando com a eternidade e eu vou esmagar você aqui e você vai ficar feliz com qualquer migalha que aparecer na sua vida. Só que Deus, Ele quando resolve fazer um povo, eu não sei se você já leu em Isaías, quando Deus apresenta o que Ele queria fazer com Israel, Ele disse assim: olha, um dia o Egito será o meu povo, e a Assíria cultuará o meu nome, haverá uma estrada entre o Egito e a Assíria, e Israel intermediará entre os dois. O Egito será meu filho, a Síria será obra das minhas mãos, Israel será a minha herança. Deus queria, através de Israel, abençoar todas as nações. Ou você se esqueceu que quando Deus cria o povo de Israel e diz que queria que o mundo visse como era Israel, e que o mundo olhasse para Israel e visse a prosperidade de Israel, a gente tem que lembrar de quem? De Salomão, o homem mais rico que esse planeta já viu. Pega todos esses bilionários que existem aí na terra, junta tudo, não dá meio Salomão. E aí nós vemos que ali não se atingiu aquilo que Deus queria, mas foi o momento em que mais se aproximou. E aí a gente descobre riqueza, ouro, milhares de centenas de milhares de cabeças de animais, prosperidade, paz. As pessoas tinham em abundância, tinham tudo em abundância. Por que então que a nossa tradição só diz que isso é para a eternidade? Ou por que outras tradições só dizem que é só aqui na terra? Deus, Ele quer que você ande pela fé, não pela vista dos olhos, não por aquilo que você consegue enxergar, mas que você se aproprie pela fé daquilo que você não pode ver. Quando Deus chama Abraão, Ele diz assim: olha, eu vou te mostrar a terra, você vai andar pela fé, você não precisa ver a terra, você só precisa acreditar no que eu estou dizendo para você. A fé faz isso, a fé diz o seguinte: olha, você vai mergulhar 7 vezes e a lepra vai sair.
E aí o indivíduo mergulha uma e não sai. Ele mergulha duas e não sai. Mergulha três e não sai. E ele mergulha quatro e não sai. Mas a fé diz, é até a sétima vez. Mas eu levanto na sexta vez e a lepra está aqui ainda. Deus, Ele nos convida a termos um pensamento diferente. A gente passou a vida inteira sem treinar os nossos pensamentos de tal maneira que a gente não sabe que a gente pode dar ordem aos nossos pensamentos. Se você, quando vier um problema, tiver um pensamento positivo, de esperança em relação ao problema, você vai ter um resultado. Se quando o problema vem a você e você tem um pensamento negativo em relação ao problema, você vai ter outro resultado. Uma pessoa que não tem esperança diante do problema é uma pessoa que se derrota diante do problema. Porque o problema, a dificuldade e as lutas, ela vem a todos nós. Mas algumas pessoas têm uma atitude mental diferente diante do problema. Algumas pessoas imaginam que lutar contra as forças espirituais do mal é ficar declarando que a gente repreende o diabo. E eu não sei se você já conversou com pessoas assim, mas elas mordem os dentes e dizem, eu te repreendo, diabo, saia, fuja da minha presença, eu te repreendo, saia, fuja, e ela repreende, foge, sai da minha presença, eu te ordeno, foge. Mas nada resolve na vida dela. O que resolve é porque quando a gente esquece, quando a gente lê João declarando assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, a gente se esquece do verso anterior que diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Você precisa se sujeitar a Deus. Depois dessa submissão a Deus, você resiste ao diabo e ele foge. Mas tenha sujeição a Deus, você precisa se submeter a Deus. Ou seja, você começa a pensar como Deus pensa. Por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Porque o coração, as emoções de Davi se aproximavam das emoções de Deus. Como é a mente de Deus, que a gente viu no sermão passado, a mente de Cristo? É um outro tipo de pensamento. Então, quando vem o problema, quando vem o desafio, eu tenho duas maneiras de pensar. Ou eu vou ter um pensamento ruim, ou eu vou ter um momento de desespero, ou eu vou ter um momento de desesperança diante do problema, ou eu vou ter uma atitude mental positiva em Jesus. O desemprego vem, e o desemprego pode vir para qualquer pessoa. Se eu pensar, agora não tenho dinheiro para pagar a conta, agora o que eu vou fazer da minha vida, agora não tem mais o que fazer, eu já entreguei o meu currículo, já liguei para quem eu sabia, já coloquei na rede social, já fiz conta, no LinkedIn eu já fiz isso, já liguei para fulano, alguém deu ideia para ligar para o outro, você ligou para o outro e nada resolve, nada acontece, o problema está ali, o teu pensamento, e agora, e você está ali, e é claro que alguém com desesperança e com desespero diante do problema vai ter um tipo de resultado. Mas o dia que você perdeu o emprego e você falar assim, quem me sustenta nunca foi esse emprego, quem sempre me sustentou foi Deus e Deus não me abandonou, é Deus quem me sustenta, o pão e a água serão certos, eu não tenho nada a temer, porque Deus está comigo, Ele prometeu estar comigo todos os dias, eu valho mais do que os passarinhos, por isso eu sei que Deus vai me vestir melhor do que os lírios do campo, eu creio em Jesus. Quem me sustenta não foi e nunca será empresa nenhuma nessa terra. É a lógica do pensamento. E isso é andar pela fé e não pela vista. Porque se você andar pela vista, a vista desse mundo é muito ruim. O que é a vista desse mundo? É só a gente envelhecer.
É o ocaso da vida, estamos envelhecendo. O que tem à vista desse mundo? Não se engane. A barriga chapada de hoje é a barriga flácida de amanhã. E quem riu é porque já chegou lá. Ah, não, mas eu vou ficar fitness a vida toda. Ótimo. Você vai chegar a ser um cadáver muito saudável. Você estará na sepultura com a barriga chapada, tanquinho. Esse é o fim de todo homem. Esse é o resultado da vida de todos nós. Se você andar pela vista, eu ouvi o testemunho aí de um milionário, ele dizendo o seguinte: olha, um dia me perguntaram o que era mais importante para mim, o dinheiro ou Deus? E eu falei, o dinheiro. Claro que o dinheiro é mais importante. E ele falou assim, eu era pobre, filho de pai pobre, meu avô era pobre, meu bisavô era pobre, meus tios eram pobres, meus primos eram pobres, para mim o que importava? Era o dinheiro. E aí eu fui namorar uma menina, e a mãe dessa menina achava que eu era pobre, e que eu não era para a filha dela, que a filha dela merecia coisa melhor, achava que eu era mais um vagabundo, que não fazia nada, ela só me via atrás de um computador, ficava jogando videogame, e ela achava que aquilo era um absurdo, e eu fui atrás do dinheiro, e eu consegui o dinheiro. Eu falei assim, aí eu comprei a mansão que eu queria, eu comprei o carro que eu queria, eu comprei o helicóptero que eu queria, eu comprei o jatinho que eu queria, e só vinha uma coisa na minha mente depois de tudo aquilo, que era me matar. E eu não entendia, porque era assim, eu tinha tudo o que eu queria, mas eu só queria acabar com a minha vida. Aí que eu entendi que Deus é mais importante que o dinheiro. Foi só então, quando eu tive tudo e comprei, e eu só pensava em acabar com a minha vida, que eu entendi que não adiantava ter tudo. E aí Deus faz coisas assim. Deus às vezes dá tudo para a pessoa entender que o tudo não é nada, para que ela possa andar pela fé, para que ela possa caminhar. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 6, no verso 15. Hebreus 6, 15. Hebreus 6,15 fala o seguinte, não perca a linha, nós estamos aqui percebendo que a fé, ela não caminha pela vista, por aquilo que eu posso ver, que embora possam existir sinais para que eu possa ter uma referência da fé, a fé, ela vai muito além da razão. A fé, ela exige uma mudança de pensamento, e a fé exige outra coisa que Abraão entendeu, porque ele é o pai da fé. Hebreus 6,15 diz, e foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. A fé, ela exige de nós paciência. Porque as coisas, elas não vão andar no ritmo que você espera. Porque todos nós queremos a solução dos nossos problemas já. Se você tem um problema com um filho seu, você quer essa solução agora. Se você tem um problema financeiro, você quer a resolução agora. Tudo que a gente vive e espera, a gente quer que aconteça já. Deus não é pressionado pelo tempo. Deus não é pressionado pela nossa vontade.
Deus não é pressionado pelas nossas orações. Deus sabe o tempo de fazer cada coisa. Deus tem o tempo para você prosperar. E Deus tem o tempo para você não prosperar. Quando a gente diz por aí, fala assim, Deus não demora, Deus está caprichando, a gente nem para pensar no que essa frase diz, né? É como se Deus tivesse que... Ele precisa do tempo para poder fazer alguma coisa bem feita. Deus não está demorando porque Ele está caprichando. Deus está demorando porque Ele está preparando você para você ser capaz de receber a bênção que Ele tem para você. Mas tem gente que nunca muda a chave da mente e por isso Deus nunca pode abençoar. Porque a pessoa se nega a se preparar. É como se eu tivesse uma cumbuca. A cumbuca, pelo menos de onde eu venho, esse nome é... Você sabe o que é uma cumbuca, né? Cumbuca tem dois lados. O de dentro e de fora, né? Não, tem o lado côncavo e o convexo. Sim ou não? Quando você põe a cumbuca, vou dizer aqui para o lado para cima, ela está... supostamente preparada para receber alguma coisa dentro dela. Se eu coloco ela emborcada, ela nunca conseguirá receber nada, porque o que cair vai escorregar e vai embora. Entendeu, né? Um monte de gente está emborcado, está para baixo. Deus derrama a bênção, não retém nada. Pode dar o emprego que for, pode dar o dinheiro que for, pode dar o carro que for, pode dar o casamento que for, pode dar o que quiser, não fica, não retém, porque não adianta, você precisa virar. Então às vezes Deus fala assim, eu tenho para te dar, eu quero te dar, vai ser uma bênção para você, mas não é a hora, não dá. Por quê? Porque está emborcado. Deus chega para o povo de Israel e diz o seguinte, vocês não estão preparados para Canaã. Vocês vão passar 40 anos no deserto e essa geração aqui não vai entrar na terra. A promessa é feita, a promessa é mantida, mas Deus diz assim, vocês não estão preparados, vocês não vão receber a bênção. E é sim de gente que não recebe a bênção, porque está emborcado. Porque não está preparado, então não é, mas por que eu oro, por que eu oro, por que eu oro, e Deus não faz, Deus não age, Deus não faz, Deus não age, você está emborcado, a tua mente ainda é crítica, a tua mente ainda é de apontar o dedo, você é incapaz de ir num lugar e aproveitar, você só critica, a tua mente ela é pequena. A tua forma de entender o problema é ó vida, ó céus, ó azar, ó desgraça. A minha vida não... O problema chega, você não consegue olhar com os olhos da fé. Você não anda pela fé, você anda pela vista. O que a vista diz? Não tenho dinheiro para poder pagar isso aqui. Aí sabe o que vai acontecer? Vai chegar o final do mês e você vai acertar. Porque como eu imagino na minha alma, assim é. Você olha pela vista, eu tenho que pagar 3.000, eu tenho 1.000, me lasquei, porque anda pela vista. O outro que anda pela fé, ele diz assim, Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata, Deus pode resolver qualquer coisa, qualquer situação, Deus vai dar um jeito, Deus vai dar uma saída. Você não tem a saída, você não tem a solução, mas você tem o Deus que tem. Aí Deus diz o seguinte, opa, sem fé é impossível agradar a Deus. Esse menininho aqui, ó, ele tem fé. Sabe aquela história antiga? De que a cidade inteira em seca, a cidade inteira passando fome, a cidade inteira em desespero, a cidade acabando, não tinha água para beber, não tinha água para tomar banho, a cidade inteira. E aí o padre da cidade disse assim, nós vamos reunir todo mundo aqui na igreja e não importa a sua religião, nós vamos todo mundo orar pedindo chuva. E todo mundo foi para a igreja, mas só o menininho levou o guarda-chuva. A cidade inteira foi orar, mas só um menininho levou o guarda-chuva.
Ué, mas não... vai chover. Eu tenho que levar o guarda-chuva, é claro. Vai chover. A gente já ora crendo que não vai acontecer. Ora na certeza de que não vai adiantar nada. Ou o apóstolo Paulo mentiu ou se enganou quando ele disse, olha, Deus se agrada de quem acredita nele. Porque fé é acreditar. Aí, o que Jesus Cristo disse? Para não andar preocupado, você anda preocupado. Então, você não acredita em Jesus. Se Jesus disse para você não ficar preocupado, por que está preocupado? Não tem que ficar preocupado. Você vai perder sono por causa de quê? Vou dar um exemplo aqui, nem sei se devia dar, mas eu vou dar o exemplo. Esses dias a Luciana estava dirigindo, começou a congestionamento, ela foi parou, e ela olhando no retrovisor e um camarada atrás dela sem frear. E o camarada veio e não deu outra. Bateu com tudo no carro da Luciana. Acionou todos os airbags daquele carro. E quando o guincho foi retirar o carro, que estava por baixo assim, do carro da Luciana, levou para-choque, levou tudo. Aí fez o boletim de ocorrência, fez todo esse negócio. Aí a gente foi ligar para o seguro do camarada. E o indivíduo deu um número do seguro dele, que estava vencido há 1 ano e meio. E aqui, vocês que estão aqui sabem, você tem 2 tipos de seguro para fazer aqui, né? Ou de terceiros, ou full. O dela era o de terceiro. E provavelmente deu perda total no carro. Agora eu pergunto para você uma coisa. Adianta eu perder sono? Ela está bem? Que vão-se os anéis. E se perder tudo? Perdeu, meu amigo. A minha cabeça é assim, Deus tem muito mais para dar do que o diabo para tirar, acabou. Se perder, perdeu. Perdeu. Se perder, perdeu. A gente precisa entender que para receber as bênçãos a gente tem que virar a cumbuca. Enquanto o teu pensamento for ruim, a tua alma vai ser ruim. Os teus pensamentos vão ser ruins, as tuas palavras serão negativas. É claro que o diabo vai ficar mentindo para você, dizendo assim, você é feio, aí você acredita. O diabo vai falar assim, você não tem valor, aí você acredita. Aí o diabo, que é mentiroso, vai pegar e falar assim, Deus não te ama, aí você acredita. Aí o diabo vai falar assim, Deus atende todo mundo, menos você, e você acredita. E como você acredita, você passa a ter fé na mentira. Você não tem fé em Deus, você tem fé na mentira do diabo. Ou seja, a tua fé é no diabo, não é em Deus. E o indivíduo está há 300 anos na igreja crendo no diabo e não em Deus. Então o diabo diz que você é feio, você fala, eu sou feio mesmo. O diabo diz que você não tem valor, você fala, eu mesmo não tenho valor. O teu fim é viver na pobreza, vai morrer na pobreza, e o indivíduo vai dizer, é verdade, eu sou pobre, eu vou morrer assim mesmo, porque é assim mesmo. Se tiver o que comer, o que beber, tem que estar feliz, né? Pois é, eu sou assim. A gente não acredita no que Deus diz. Aí Jesus Cristo diz, eu vim para que você tenha abundância. Aí a gente não acredita. Aí Jesus Cristo diz assim, olha, eu coloco vocês no melhor da terra. Aí a gente não acredita. Aí Jesus Cristo disse assim, olha, eu vim dar a vida eterna para você. A gente não acredita. Jesus Cristo disse assim, ó, eu que podia condenar, não vim condenar, eu vim salvar. A gente não acredita. A gente se sente culpado, a gente se sente condenado, a gente se sente o pior de todos os pecadores.
A gente acredita em quem? No diabo, que diz assim: você é um pecador, você não está vendo que você fez isso de errado? Olha lá, você não falou palavrão de novo, olha lá você mentindo de novo, você não presta, você não vale nada. E a gente acredita em quem? A nossa fé está no diabo, não em Deus. Deus, Ele diz para você: olha, você é precioso para mim, eu tenho pensamentos bons para você, eu tenho um futuro e uma esperança para te dar, eu tenho novos céus e nova terra preparado para você, a salvação é gratuita. A gente não acredita em Deus. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,7, nós andamos pela fé e não pela vista. E para vocês verem como é louco tudo isso, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 1, 18 a 21. 1 Coríntios 1. Olha só o que diz aqui. 1 Coríntios 1, 18 a 21. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Para quem está morrendo espiritualmente, para quem está se perdendo, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Já tinha lido isso aqui? Onde está, ó sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana? Agradou a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Aqui Deus está falando através do apóstolo Paulo o seguinte: olha, eu vou destruir a inteligência dos inteligentes. Onde está você, filósofo? Onde está você que questiona tudo e todos? Ele declara, agora eu quero que você acompanhe o verso 27 e o verso 29 do mesmo capítulo, mesmo livro. Mas Deus escolheu o que é para o mundo loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que não é nada, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É isso. Que história é essa que contaram para você e para mim de fé racional? Pois Deus está reduzindo a razão humana a nada, dizendo assim: e aí, questionador? Você que gosta de argumentar, você que gosta de questionar, diz: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Porque Deus, Ele tem uma maneira de entender as coisas bem diferente da maneira da gente entender. Sabe por que você não é feliz? Porque você acreditou nisso. O diabo semeou dentro de você a ideia de que você não é feliz. E você acreditou. E você vive essa mentira. Sabe por que você é feliz? Porque você não vai ter fim. Porque tudo que nós estamos vivendo de ruim vai passar. E mesmo quando você passar por coisas ruins, você não passará sozinho. Não passará sozinha. Mas é muito mais fácil acreditar no que os meus olhos veem
do que acreditar naquilo que os meus olhos não podem ver. E os meus olhos não podem ver a eternidade. Os meus olhos não podem ver o céu. Então eu só olho à vista e eu acredito muito mais nisso do que naquilo que Deus disse. Eu quero terminar a reflexão de hoje lembrando para você de Lucas 5. Aqui em Lucas 5 tem o chamado de Pedro e a história da pesca maravilhosa. Você conhece bem essa história? É uma história bem conhecida de todos nós. É a história de um pescador que junto com seu irmão foi pescar porque esse era o trabalho dele. Algumas pessoas vivem essa experiência. Se trabalha, come. Se não trabalha, não come. Simples assim. Muitos de nós vivem assim, né? Se trabalha, come. Se não trabalha, não come. Pedro foi trabalhar porque ele precisava comer. E ele foi no barco dele, no mar de sempre, e ele passou a noite inteira trabalhando. Eu não sei se você já passou a noite inteira acordado. Alguns passam a noite inteira acordada maratonando série. Não era o caso de Pedro. Pedro, ele passou a noite inteira acordado, mas ele passou a noite inteira trabalhando. Ele não estava ali se divertindo, ele não estava ali bebendo com os amigos, ele não estava tendo um happy hour, ele estava trabalhando a noite inteira. Ele não estava trabalhando no ar-condicionado, diante de um computador ou lendo um livro. Ele estava no meio do mar, ele estava se esforçando para poder pegar e trazer o sustento para casa. Eu não sei se você já ficou uma noite inteira acordado, mas depois de uma noite inteira acordado, no outro dia, você está meio alterado. A tua mente não está funcionando bem. A tua mente ela está começando a querer enganar você. Você precisa dormir. Porque provavelmente ele não dormiu durante o dia, no dia anterior. Então ele já estava um bom tempo acordado, a mente dele estava embotada, ele estava cansado. Só que quando ele chegou com o resultado do trabalho sendo um fracasso, ele tinha que continuar trabalhando, porque ele tinha que lavar aquelas redes. Porque se rede de pescador é caro hoje em dia, naquela época deveria ser uma preciosidade. Deveria ser um instrumento muito caro de trabalho. Então ele precisava lavar para que não se corroesse, para que ela tivesse uma durabilidade maior. Então, mesmo depois do fracasso da noite inteira, ele continuou trabalhando. E depois ele trabalhar bastante para deixar todas as redes limpas e ele deixar tudo ok, aparece um pregador dizendo assim: posso usar o teu barco? Pedro poderia xingar Jesus ali, falar assim: você é louco, sai para lá. Ele podia estar de mau humor, podia estar bravo, ele podia estar cansado, ele podia... E estava realmente. Mas Pedro, ele era uma pessoa que ele queria emborcar, ele queria mudar a maneira dele entender o mundo, de entender a vida. Ele estava frustrado, mas ele conseguia separar a frustração dele de quem ele era, e ele não ia tratar Jesus mal. Ele até já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha ouvido Jesus pregar, e ele sentiu que aquilo ali poderia ser uma bênção na vida dele, porque o pregador, aquele que João Batista estava enaltecendo tanto, pediu para usar o barquinho dele, ele deixou, e Jesus usou o barco como púlpito, pregou para a multidão, e aí então Jesus pegou e disse para ele: agora você volta para o alto mar. Pedro faz duas coisas. A primeira, ele tenta demonstrar para Jesus que ele está bem cansado, porque se ele voltasse para o alto mar, ele ia ter que lavar aquelas redes de novo. A chance dele se frustrar mais ainda era muito grande, ele estava muito cansado. Eu imagino que os olhos de Pedro estavam vermelhos, avermelhados, sabe, de cansaço. Era assim que Pedro estava. Não fazia o menor sentido voltar para o mar, você sabe disso. Pedro estava exausto, mas Pedro ele tem uma frase que entrou na história, quando ele pega e diz assim: mestre, esforçamo-nos a noite inteira, não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, lançaremos as redes.
Pedro não andou pela vista. Pedro não andou pela lógica. A lógica dizia para ele dormir. Tenta no outro dia, é isso que a lógica diz. A lógica diz que não se pesca naquele mar durante o dia, é só à noite. Ninguém pesca durante o dia ali. Mas ele diz assim: Senhor, eu vou fazer porque o Senhor está mandando. Porque se eu for olhar a razão, não tem razão. Eu vou ter que ir pela fé. E ele foi pela fé. E sabem o que aconteceu? Pedro nunca mais lavou uma rede de pesca. Nunca mais. Foi a última vez. Porque Jesus Cristo disse assim: olha, eu vou fazer você pescador de homens. É outra coisa. É outra lógica. Eles agiram pela fé. Quando a Bíblia termina essa história da pesca maravilhosa, quando declara que eles deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo é largar barco, largar rede, largar peixe, largar emprego, largar tudo. Largou tudo, largou. Só alguém que anda pela fé faz uma coisa disso. Porque se é alguém que anda pela vista dos olhos, não faz. Se é alguém que olha só a conta bancária, vai dizer assim: é impossível fechar um mês. Se você anda só pela vista dos olhos, você vai dizer: é impossível manter o casamento. Se você anda pela vista dos olhos, você vai olhar para o filho, para a filha, e vai dizer assim: eu já abri mão, já larguei mão, porque não tem mais jeito. Para quem anda à vista dos olhos. Mas quem anda pela fé, não se importa com o barco, nem com a rede, nem com o peixe, não se importa com mais nada, porque ele sabe algo que eu e você não sabemos. Pedro escolheu andar pela fé. Abraão resolveu sair da terra, da parentela dele, para ir para um lugar que ele não sabia onde era. Davi, ele resolve enfrentar o gigante. Eu e você conhecemos a linda história das pedrinhas que ele pegou no rio. Mas Davi não sabia da história antes de viver a história. Ele foi enfrentar o gigante sem conhecer o final da história. Ele foi pela fé. Quem anda pela fé consegue ir a lugares que aqueles que andam pela vista não conseguem ir. Você vai ficar rodando e vai passar a vida inteira dentro da igreja sem viver a vida abundante que Jesus tem preparado para você. Deus não está caprichando no teu caso. Deus está esperando você colocar para cima com buca, para Ele derramar as bênçãos, porque Ele tem derramado, mas você não segura nada. Do jeito que vem, vai. Do jeito que vem, vai. Porque a gente não está preparado para a bênção. Ivan, então, termina esse sermão, Ivan, e diz: como é que a gente faz para emborcar? Como que a gente faz para emborcar? É só através desse livro aqui. Porque você pode ter a sua Bíblia 100% colorida com canetinha e não ter entendido nada ainda. Me diga o que adianta você poder vir aqui em cima e explicar sobre o cômputo inclusivo da datação de Daniel 2. De que adianta isso? De que adianta você saber se o profeta Abacuque profetizou no reino do norte ou no reino do sul? De que adianta você conseguir colocar na linha do tempo e saber exatamente em que ano antes de Cristo Isaías escreveu o seu livro?
Tem gente que conhece tudo da Bíblia, mas o conhecimento bíblico, ele só tem lógica e função a partir daquilo que eu vivo, do que está escrito aqui. Porque eu posso conhecer todas as histórias bíblicas. Você pode saber quem foi Nadab e Abiú. De que te adianta isso quando o filho morre? De que adianta você saber e conhecer as viagens missionárias de Paulo, quantas foram, para onde ele foi, e conhecer as histórias de Paulo em cada uma dessas regiões? Que adianta você saber a data em que Paulo pregou em Roma? De que adianta você saber o que era a ágora onde Paulo pregou em Atenas? Se você não consegue andar pela fé, e só anda à vista dos olhos. Só existe um jeito de andar pela fé, é você experimentando a fé. Experimentar a fé é você pegar e falar assim: Senhor, à vista dos olhos era para eu não dormir, mas em Ti eu vou descansar, porque pela Tua palavra eu vou descansar. O Senhor disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então eu sei que o meu dever à vista dos olhos é me preocupar e me angustiar, mas porque o Senhor falou, eu não vou me preocupar. Você diz assim: Senhor, eu me nego a viver sobre a opressão do dinheiro nessa terra. Senhor, eu estou preparado para receber as Tuas bênçãos, porque eu estou esperando as Tuas bênçãos para abençoar outras pessoas. Estou preparado, Senhor. E aí Deus pega e manda dinheiro para você, e você pega parte daquele dinheiro e você doa, e você entrega para o outro, e você abençoa o outro, e aí Deus diz: agora você está preparado, agora eu posso derramar as bênçãos sobre você. Porque quando Deus pega e diz assim: Israel, eu vou abençoar você, é por amor ao Egito, é por amor à Síria. Então quando Deus pega e abençoa você, é por amor ao outro. Enquanto eu imaginar que é para eu reter as bênçãos, nunca será transbordante, nunca vai transbordar, porque eu retenho aquilo. E Deus diz assim: não, deixa eu te encher de talento para você ser bênção, deixa eu te encher de dinheiro para você ser bênção, deixa eu te encher de inteligência para você ser bênção para o outro. A Síria, minha filha, o Egito, obra das minhas mãos. Eu vou pegar tudo isso aí que você acha que é pagar, eu vou cuidar de Nínive, eu vou atrás de tudo isso aí, e eu vou usar você, Israel, minha herança. É quando a gente muda a maneira de pensar, é que Deus diz assim: opa, ele não está mais acreditando no que o diabo diz para ele está acreditando no que eu digo. O diabo diz que você nasceu para ser miserável, e Deus diz assim: você nasceu para ter vida abundante. Aí você tem que escolher em quem você vai crer. Se eu for olhar à vista dos olhos, a gente não vale nada, a gente não presta para nada, a gente é menos que pó. Mas quando eu ando pela fé, aí eu acredito no que Jesus Cristo disse. Jesus Cristo disse: eu vou ficar com você, Ivan, todo dia. Então eu sei que Jesus está comigo. Não importa. Ele disse. Se ele disse assim: Ivan, eu vou cuidar de você, ele vai cuidar. Mesmo que eu tenha a minha cabeça decepada como João Batista. Mas é só quem anda pela fé é que não vai se importar com a própria cabeça. Isso é coisa do Espírito. Quem é da carne não vai entender isso nunca. Vai continuar emborcado e nunca vai entender. Para você poder virar a chave, você precisa aprender
a acreditar no que está aqui dentro e se apropriar do que está aqui dentro. No Boa Tarde Jesus, eu tenho feito todas as tardes, ensinando as pessoas a orar a Bíblia, a orar em cima do que a Bíblia diz, orar e acreditar no que a Bíblia diz, orar e acreditar no que a Bíblia diz. O Salmo 23 diz assim: guia-me a pastos verdejantes. Você crê que Deus vai te guiar a pastos verdejantes? Você acha que Deus vai te guiar para um lugar de escuridão? Mas Ele disse: eu vou te guiar a pastos verdejantes. Você não acredita? Você não acredita que Ele vai te levar a águas tranquilas, a pastos verdejantes? Creia, declare, confesse. A Bíblia diz que nós precisamos confessar. Confessar é expressar, é falar aquilo que está dentro de nós. Confesse o que a Bíblia diz, até que o que está na Bíblia esteja dentro de você. Confesse que Jesus é o Senhor. Confesse que Ele levará você a pastos verdejantes. Você não sabe o caminho, nem eu, do pasto verdejante. Você não sabe como chegar às águas tranquilas, mas Ele diz que Ele vai guiar. Então diga: Deus vai me guiar. Deus vai me guiar a pastos verdejantes. Mas sabe o que acontece? Enquanto eu falo, você não acredita. Enquanto eu estou dizendo aqui que Deus vai guiar você a pastos verdejantes, você não acredita. Enquanto eu digo para você que Deus tem para você o melhor da terra, você não acredita. E não é que você não acredita porque é o Ivan que está dizendo, você não acredita porque você não acredita no que a Bíblia diz. Jesus diz assim: olha, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, e o indivíduo tem a vida miserável porque não acredita, não confessa. Você já imaginou todo dia você acordar e declarar: eu terei um dia abundante hoje, eu terei um dia de vitória hoje, eu terei um dia abundante hoje? Você está confessando o que Jesus Cristo disse. Você está dizendo: eu aceito a verdade, eu vou andar pela fé. Mas o dia está chovendo, o dia está frio, o dia está calor demais, o dinheiro é pouco, o trabalho hoje é o pior dia da semana, é hoje, que é quinta-feira. A vista é isso, mas você deixa a vista de lado e anda pela fé e diz assim: Senhor, não faz sentido eu ir para o mar, mas pela tua palavra eu lanço as minhas redes. A gente tem dificuldade de acreditar nessas mensagens, sabe por quê? Porque para muitos de nós aqui, a nossa tradição espiritual diz que essa é uma mensagem estranha e ruim. A nossa tradição religiosa trava a nossa mente de tal maneira que a nossa teologia nos separa do que aquilo que Deus tem preparado. Eu sei, os meus planos são melhores que os planos de vocês, os meus pensamentos são melhores que os pensamentos de vocês. Eu tenho o melhor para você, os meus planos não podem ser frustrados. Eu não chamo vocês de servo, eu chamo vocês de amigos. Eu quero que a minha alegria esteja em vós, eu quero que a alegria de vocês seja plena. E Jesus Cristo vem falando só coisa boa. Mas a gente acha que isso é teologia da prosperidade, então a gente rasga e diz assim: não presta, não serve, não é bem assim. Tem um porém aqui que o Ivan não está dizendo, tem um mais aqui, e a tua mente luta, e aí a gente acredita em tudo que o diabo diz, a gente acredita em todas as coisas ruins. Sabe o que o diabo diz? Você é depressivo mesmo, você é assim meio mal-humorado mesmo, você é desse jeito, tem que fazer, você é desse jeito mesmo, nunca está satisfeito. Ou você desse jeito está satisfeito com qualquer coisa, e tudo que o diabo vai colocando você aceita. Só que um dia você vai entender que você não precisa ficar escravo do que o diabo tenta colocar na sua mente. Um dia você vai entender que aquilo que projetam para cima de você, você pode aceitar ou rejeitar.
Um dia você vai entender o seguinte: não, quem disse que eu sou triste? Quem disse? Não! Quem disse? Eu não quero ser assim. E você ora ao Senhor e diz assim: Senhor, eu quero receber as tuas promessas, prepara a minha vida para receber, prepara o meu coração para receber as tuas bênçãos, para que o Senhor possa derramar. E o dia em que você estiver preparado, um dia em que a sua mente virar a chavinha aí dentro, Deus vai entregar tanto para você, que vai transbordar, e as pessoas vão falar: o que aconteceu com você? Você está diferente. Claro que você está diferente, você está mais radiante, você está mais bonito, você está diferente. O que aconteceu? Aí você fala assim: olha, eu estava 60 anos na igreja, mas agora eu conheci Jesus. Não tem como conhecer Jesus e continuar assim pequeno. Quem você acha que Pedro ficou melhor ou pior depois de Jesus? Saulo ficou melhor ou pior depois de Jesus? Mas eles estiveram com Jesus, eles acreditaram no que Jesus falou, eles viveram o que Jesus falou, eles andaram pela fé e não pela vista dos olhos. Eu espero que essa seja a minha e a sua experiência. Que Deus abençoe a todos nós.